Meus amigos, e em Natal, tudo que podia dar errado, deu errado. Início ruim, invasão de campo, violência fora dos estádios, e no final o Clube do Remo acabou perdendo para a fraquíssima equipe do ABC por 3-1. Vem com a gente com o RemoCast nesse pós-jogo, Remo e ABC. Tá começando mais um RemoCast diretamente dos estúdios remotos da Sala de Periçá para falar tudo sobre esse ABC 3, Clube do Remo 1. A gente não pode ter uma semana de paz, meu irmão. Quando a gente pensa que o time vai engrenar, vem uma atuação sofrível. Vamos falar tudo sobre isso, a desorganização dentro de campo, a desorganização fora dele e também o que esperar desse Leão para as próximas rodadas. Mas antes de mais nada e não menos importante, meu parceiro Igor Moraes tem um recado muito importante para dar para vocês. Galera, todo mundo que já é sócio do projeto RemoCast, para você que está conhecendo agora, a gente tem algumas regrinhas simples, né? Para você que quer fazer parte, apoie o projeto, deixa o like em todos os conteúdos do RemoCast, ele ajuda a chegar a mais torcedores remistas. Não se esquece de se inscrever no canal, a gente tem vídeos aí com muitas visualizações, mas a galera não tem se inscrito no canal. E se você é parceiro mesmo, você compartilha esse conteúdo para todo amigo remista que você conhece. Então, recapitulando, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo, e assim a gente vai tornando mais forte a comunidade do RemoCast, que é a maior comunidade de torcedores remistas no YouTube. Vai daí, Betinho. Clube do Remo que começou a partida lá no Frasqueirão, lá em Natal, com a empolgação lá em cima, pelas apresentações que fez em Belém, até mesmo na derrota contra o São Bernardo, a vitória contra o Ipiranga, e a verdade é que tinha tudo para fazer uma boa partida. Mesma escalação, Leão entrou com o Marcelo Rangel, na zaga o Castro, Afonso e Bruno Bispo, Diego Batista, Paulinho Curuá, Cavani, Jaderson e Raimar, lá na frente Marco Antônio e Ítalo. Leão até começou bem, na minha opinião, viu, Igor? Até começou bem, conseguiu, e a gente tinha comentado isso aqui no pré-jogo, né, cara? Defesa do ABC jogando em linha. Logo no início da partida, o Ítalo perdeu um gol sozinho, que centroavante de fato não pode perder. Logo depois, a marcação do impedimento. Meu amigo, aquilo ali é brincadeira, né? O cara estava quase 1,5 m antes da linha da zaga. Bandeira marcou, o Marco Antônio poderia ter feito um gol ali. E logo depois, o centroavante do ABC mostrou para o Ítalo como é que se faz um gol de cara numa falha da zaga do Remo. 2 minutinhos depois, o nosso goleirão resolveu falhar. Aí, meu irmão, a vaca foi pro brejo. Igor Moraes, passaste muita raiva nessa última rodada e decepção, cara. Com certeza, Beto. Eu acho que, primeiro, por toda a expectativa que se criou em torno do confronto, né? O ABC era a equipe com retrospecto fraquíssimo dentro de casa, aproveitamento de 25%. Até o jogo contra o Remo tinha feito 4 jogos, perdido 3, né? Já tinha assistido algum jogo do ABC, a equipe é muito fraca, né? E pela própria dinâmica, né? Agora que a gente assistiu o jogo, a gente viu que o Clube do Remo dominou o jogo tranquilamente, né? E assim, pega 2 gols naqueles melhores momentos em que o Clube do Remo comete aquelas remices, né, cara? Dominou ali os 20 minutos do primeiro tempo, é? Isso. Então, assim, é um desperdício até mesmo por entregar 3 pontos para a equipe do ABC, que não merecia vencer o confronto. Poderia, ao menos, ter segurado e acaba entregando de bandeja aí uma equipe que não tinha condições de vencer o Remo. Sinceramente, uma das equipes mais fracas que eu vi, a gente acompanhando há um certo tempo a Série C, é sempre difícil, a gente até falou isso no pré-jogo, né? Se você não acompanhou, dá uma conferida lá no raio-x do confronto. Faz 52 anos que o Clube do Remo não vence lá, né? Mas talvez seja uma das piores equipes que eu tenha acompanhado, que eu tenha visto, e mesmo assim o Clube do Remo conseguiu a proeza de perder de 3-1 para essa fraquíssima equipe do ABC, mano.
Deve ser porque nossa equipe conseguiu ser mais fraco ainda que o ABC. E, para mim, cara, inadmissível a gente estar jogando numa linha de três zagueiros e tomar aquele primeiro gol. Aquele primeiro gol, de fato, foi falha da zaga, falha principalmente do João Afonso, que não acompanhou a marcação, até porque pode ver, naquele momento o Bruno Bispo poderia esperar para fazer a dobra ali se o lateral passasse, e quem estaria ali na marcação do atacante, que recebeu sozinho, foi o João Afonso, que inclusive saiu logo depois da partida. E aí já vai a minha primeira crítica, que eu não entendi de fato a substituição. Não pela forma como ela se deu, porque o técnico até foi arrojado. O zagueiro se bateu, ele colocou um atacante, né, já que a gente estava jogando ali com três zagueiros, ficou o Rafael Castro e ficou o Bruno Bispo, e ele colocou o Filipinho para jogar isolado ali pelo lado esquerdo. Tendo, por exemplo, não sei, poderia ter colocado o Pedro Vitor para fazer ali uma dobradinha com o lateral, né, por exemplo. Você deslocaria o Jaderson talvez um pouco mais para trás para poluir ali o meio de campo, jogava o Pedro Vitor lá para a ponta direita. Porque, sinceramente, apesar do gol, que para mim foi um gol achado ali que o Felipinho fez, mas fez a gente passar muita raiva ali no primeiro tempo, viu, cara? Uma bola que ele pegou lá, que ele podia sair sozinho, de cara, como saiu de cara, mas adiantou e o goleirão conseguiu sair para abafar. Então, se a equipe do ABC é fraca, como tu falaste, e de fato é, a gente viu pela qualidade técnica, aquele 10 ali que mais se destaca, um jogador muito bom, muito insinuante, meu campista deles lá que me fugiu agora o nome, e o atacante que foi matador, né? A chance que ele teve, ele fez o gol, tá? Mas essa primeira substituição eu não entendi, inclusive insistindo nisso na volta do intervalo. Sei que o técnico tem as suas verdades e tudo mais, mas ficou claro no primeiro tempo que aquela substituição não tinha surtido efeito. Até pode ter tido um volume de jogo maior, mas não conseguiu traduzir isso em gols, cara. Inclusive, eu queria pedir para a galera, viu, Igor, deixar aí nos comentários que substituição poderia ter sido feita naquele momento, quando o zagueiro sentiu, né, cara? Vamos ver o que a galera tem aí para dizer, se concorda ou não. Inclusive tu, na volta do intervalo 2-0, voltaria com o mesmo time ou já tentaria mudar alguma coisa, já que a gente já estava ali perdido por um, perdido por mil? Em termos de substituição, talvez de repente o Filipinho não fosse o mais indicado, mas assim, ele entrou e teve aquela participação dele ali que eu acho que foi boa, né? Por exemplo, ele arranca ali para fazer ali uma questão de deficiência técnica, mas assim, com a entrada dele se criou algumas oportunidades e chances de gol, né? Teve essa que foi muito clara, né? Ele ganhou ali na velocidade e depois entregou a bola na mão do goleiro. Tiveram algumas outras chances no início do segundo tempo. Então, assim, a entrada dele, ele criou, mas assim, por deficiência técnica, ele mesmo acabava matando a jogada por algumas coisas. Por insistência, acabou saindo o gol. Mas assim, eu acho que as mexidas dele foram sendo assim feitas, foram sendo realizadas, acho que até com certa tranquilidade, né? O Remo terminou com uma porrada de atacante ali, terminou com o volante jogando ali na defesa e tudo mais, mas ele foi assim escalonando, né? As substituições, é, é, acho que a minha avaliação é que absolvo o Rodrigo Santana nesse quesito. Eu acho que a derrota é muito em função assim da falta de atenção, de como a galera entra, sabe? Muitos erros individuais, três zagueiros pegar um gol daquele, como tu falaste bem, no meio de dois zagueiros, sabe? Depois uma falha individual. Então essas coisas se somando acabam dificultando muito, né? E o Pedro Vitor entrou depois, acho que até deu, vamos dizer assim, menos volume do que eu acreditaria que poderia dar. Não foi aquele Pedro Vitor de outrora, né? Do ano passado, por exemplo. Ainda acho que se ressente da falta de jogo. Mas, assim, em termos de substituições, eu acho que ficou dentro, assim, do aceitável, dentro ali de questão de opção do treinador em si. Ele fez uma mudança, colocou dois jogadores, mais ou menos ali, acho que era 20 minutos do segundo tempo, que entrou o Anjos
Daí ele tirou o Curuá do meio de campo, então ficou mais afrouxado ainda, né? Deu uma recuada no, principalmente no Pavan, eu acho que nesse momento, né? Se eu não estou me enganado, já tinha tomado boas taças de vinho. E o Matheus Lucas também no ataque, no lugar do Ítalo. Já ficou claro que a gente não tem centroavante, né, cara? Infelizmente, muito fraco, teve até uma chance de fazer lá um gol de cabeça, não dividiu muito bem ali com o Agora, zagueiro. esse Matheus Lucas, assim, cara, né? Até chegou meio que bem, vamos colocar entre aspas, os padrões de Remo, chegou bem, com boas referências, né? Tinha feito um campeonato carioca ali, mais ou menos interessante, estava atuando e tudo mais, né? Mas se vê assim que o atleta, como em inúmeros casos que acontecem no Clube do Remo, não consegue desenvolver o seu futebol, não consegue matar uma bola, não consegue aparecer, né? Na substituição do Ítalo, para mim foi peça praticamente nula, né? Acho que ganhou oportunidade ali, mas não soube desenvolver. Acho que tem uma questãozinha ali de falta de ritmo, porque o cara não entra quase nunca, né, irmão? Então vai ter dificuldade de entrar quando tiver um jogo sendo 2-0 para a equipe adversária. Mas precisa melhorar muito, acho que tem que se dedicar nos treinamentos aí para poder ganhar mais minutagem nas partidas, porque espero estar errado, mas vai ser mais um atleta que somente passa por aqui, fica a maior parte do tempo no banco de reservas do que na titularidade. E em pouco ou em nada ajuda o Clube do Remo, né? E mais uma dessas contratações que a gente não consegue ver acerto, né, irmão? E quando a gente tem mudança no ataque, principalmente centroavante, a gente já sabe, já espera nesse elenco que vai ser peça nula. Então, por isso que a gente espera mais do Ítalo, né? Por isso que é inadmissível ele ter perdido aquele gol logo no iniciozinho da partida. Porque da feita que o cara cansa, meu amigo, já era. Daí, isso me leva a uma outra dúvida. É um time que não chuta de fora da área. E na Série C a gente tem visto diversos gols de fora da área. O Remo tomou um gol no último jogo de fora da área, cara. Não chuta de fora da área. Entrou o Matheus Anjos, por exemplo, deu ali um volume de jogo e tudo mais, mas assim, pouco produtivo como foi, por exemplo, na partida contra o Ipiranga quando entrou. Tá certo que o Ipiranga estava se lançando muito mais o ataque, fica mais fácil, tem mais espaço para trabalhar. Não que o ABC estivesse marcando ali de forma muito incisiva, mas de fato a gente não vê isso. O gol, vamos dizer assim, foi uma grande felicidade. De fato, o Remo melhorou em termos de volume de jogo até chegar ali no momento do gol. Foi uma bela felicidade, a bola desviou no zagueiro, mas a gente precisa falar sobre isso, né, meu irmão? Não tem jeito. O Remo acaba de fazer um gol, tá com um bom volume de jogo. Inacreditável o que aconteceu. Sinceramente, olha, inacreditável o que aconteceu logo após o gol do Remo. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, meu amigo. Dessa atitude, não sei, de um ou de mais torcedores, de invadir o campo justamente quando o time está melhor na partida, cara. Eu não consigo entender, sinceramente. Amigo, aí a gente nem tem muito como fugir, né, desse pensamento. Eu até fiz uma postagem no Mantozulino a respeito disso. E para mim não tem outra palavra que descreva um negócio desse que não seja a imbecilidade. Uma imbecilidade, uma pessoa que invade o gramado, né? Já é um ato de imbecilidade você invadir o gramado para qualquer fato que seja, né? Porque você não está autorizado a estar ali. Está tendo um jogo, quem está autorizado ali são os jogadores, repórter, então você não está autorizado. Então você entrou, já está errado. Você entrar no meio da partida para roubar uma faixa já está muito errado, né? E você, torcedor do seu time, ver o seu time fazer um gol, ao invés de comemorar, você vai roubar a faixa do adversário. Então é uma coisa que de uma pessoa totalmente desclassificada, né? Não é o torcedor, acho que não representa o sentimento da torcida remista, torcida que vai lá para assistir o clube, para torcer, para apoiar, né? Isso aí não é, nunca será um torcedor, né? Um cara que está ali atrapalhando.
E eu acho que para esse tipo de coisa deveria ter uma situação de mais rigor a respeito de se identificar e de não mais se permitir a entrada desse tipo de torcedor, né, quem faz esse tipo de coisa, não deve invadir, né? Isso é um ponto. O lado desportivo. O cara entrou, causou todo um tumulto, né, e ainda prejudicou o time desportivamente, porque quem viu o jogo não viu outra coisa. O Remo estava numa pressão total, o cara fez o gol, o time esfriou, ficou 10 minutos parado ali, 12 parece que já cresce. O jogo morreu ali, ainda tomamos outro gol, né? Tem o fato que não foi televisionado, né? A polícia mandou imediatamente a torcida do Remo sair do estádio. Nessa hora, a torcida do ABC sai e também busca o confronto lá fora. Quer dizer, a atitude desse idiota, que nunca pode ser chamado de torcedor, ainda causa um problema para a torcida visitante. Quem está de férias, quem é remista que mora fora, que vai assistir o jogo, vai acompanhar, acaba por ser, de repente, emboscado por conta de um idiota desse aí. Então, são muitos fatores, eu acho que o Clube do Remo deveria apoiar, apesar de que existe essa relação aí é, de blindagem entre as torcidas organizadas e essa gestão agora é a gestão que se passou, né? Se houvesse o mínimo de seriedade seria cobrar essas organizadas para que evitasse esse tipo de se identificasse os torcedores que fizessem isso e o banisse do estádio, porque isso aí não é torcedor, não. Eu ainda complementaria isso, Igor, até porque, para deixar claro que o Hemocast, ele não é contra as torcidas organizadas, muito pelo contrário. Acho que as torcidas organizadas, elas cumprem um papel importante, principalmente papel social, quando se propõe a fazer isso. E a gente sabe que a maioria das torcidas organizadas do Remo, além de apoiar incondicionalmente o clube, fazem o seu papel social. Mas tem uma responsabilidade muito grande também. E essa responsabilidade, ela precisa ser cobrada. E quando isso afeta nas atividades do clube, na atividade principal do clube, isso precisa ser responsabilizado. E eu queria saber a opinião da galera também. Deixa aí nos teus comentários. Concordas, discordas com o que foi feito, acha que deve ser punido, enfim. O fato, Igor, é o seguinte: tá tudo na súmula, tá? Então, o Clube do Remo, que já teve situações, inclusive de punição neste campeonato, foi punido com uma multa devido ao jogo contra o Tombense. Já teve as situações no jogo contra o São Bernardo, que ainda nem foram para julgamento, que a gente relatou aqui, a questão da súmula daquele jogo. E agora, esse jogo contra o ABC, em que o árbitro, na súmula, a galera está vendo aí na tela, quem está acompanhando no áudio, eu vou reproduzir aqui. A primeira coisa que ele fala é que não pagaram eles, não pagaram os árbitros no final da partida. Devem ter pago depois, tá? E ele relata que logo depois do jogo a partida foi paralisada devido à invasão de um torcedor do Remo. Então, isso aí é muito grave porque ele coloca como principal motivo da paralisação foi a identificação do torcedor do Remo, o que é mais grave, que não foi identificado. Então a gente sabe que quando há qualquer tipo de situação no estádio de futebol e há um processo de atribuição de responsabilidade, de culpabilidade, isso ameniza na hora do julgamento. Nesse caso, não. Não foi identificado. Certo? Aí ele relata que depois houve invasão de campo das duas torcidas que brigaram entre si, geraram um tumulto, para da questão das faixas e tudo mais, que a polícia interveio, e diz que, ao final, né, coloca o termo circunstanciado de ocorrência e a identificação do torcedor, de um torcedor do ABC envolvido nos fatos. Então, isso muito possivelmente vai livrar um pouco a barra lá do ABC. Mas pro Clube do Remo, que já vai ter situações dentro de casa, como tu falaste muito bem, até o torcedor que mora fora de Belém, que é o meu caso, por exemplo, que gosta de viajar para assistir o Clube do Remo, sempre que está aqui perto de casa, aqui no Sudeste, também vai ser prejudicado. Por causa da atitude de um, de 10, de duas dúzias, milhões de torcedores vão ser prejudicados. Isso é complicado, né, meu amigo? Com certeza, né? Sempre que se tem um problema com torcida organizada, acontece isso, né?
a torcida, de certa forma, ela é cobrada, aí a torcida, né, por meio lá de quem faz a comunicação da torcida, diz que são infiltrados, diz que não tem controle, não pode responsabilizar todo mundo, e nisso, cada vez mais, as imagens das torcidas orgânicas ficam sendo prejudicadas. Particularmente, eu não sou contra a torcida organizada. Eu acho bacana a torcida organizada, desde que ela faça aquilo que ela teria que fazer, aquilo que ela, teoricamente, é a função, aquilo que ela se propõe a fazer, que é apoiar, fazer a festa nos estádios, né? Fazer aquela festa bonita, com bandeira, com a charanga, com o papel higiênico lá que joga para dentro do estádio, com o bandeirão. É isso que faz, né? A gente teve lá nos programas do Remocast, quem perdeu. Higiênico é foda. Aquele papel, aquele rolo lá que põe para dentro lá, pô. É que não se faz mais festa assim, né? Agora é só mosaico, mano. Mas eu sou da velha guarda. Os caras jogam aquele papel, fica bonito, papel picado, mas ninguém mais faz isso, né? Praticamente, só mosaico. Mas, pô, a gente teve lá aquele mosaico que teve aqui esse ano. Pô, quem organizou foi a torcida remista, né? A remoçada. Porra, é isso que é para fazer, entendeu? Fazer a festa bacana, a festa com bandeira, a festa com música e tudo mais. Tem um monte de camisa aqui de torcida na coleção, da Trovão, que acabou perdendo a faixa, da Pirata, da Remoçada. Mas aí, quando acontece esse tipo de coisa, né, as torcidas elas precisam fazer reflexão. Porque quanto mais acontece isso, mais a imagem vai estar sendo manchada e tenha certeza que cada vez mais vai ter menos apoio para desenvolver as suas atividades. Porque uma atitude dessa aí poderia ter acontecido coisas gravíssimas. Pessoas lá que nem de movimento de torcida organizada são, poderiam ter sido emboscadas lá, sofrido violência, jogado bomba, pedra. Então, eu acho que precisa repensar determinadas condutas, né? Quer fazer, faz a tua onda lá só tu, meu irmão. Não expõe os outros a risco, não. Tem gente que não quer ir para o estádio e voltar morto, como a gente viu acontecer esse ano. Tem vários casos de óbito no futebol paraense. Morreu, acho que 2 ou 3 do Remo, 2 ou 3 do rival. E é isso que você quer? Não, não é isso que a gente quer. A gente vai para o estádio para se divertir, para brincar, para ter um lazer. Não é para se expor a risco de violência, não voltar para casa, que isso não faz o menor sentido. Futebol é só um entretenimento. Meu amigo, e além da bagunça e da confusão dentro de campo, parece que o negócio está bagunçado fora dele também. Hoje foi liberado nas redes sociais do Remocast uma foto, vocês vão ver aí agora, está projetada nesse vídeo. Essa foto, ela foi publicada em um perfil de uma empresa que faz logística, recepções de times de futebol no Nordeste. Mostra uma foto aí do camarote do Estádio Frasqueirão e a diretoria do Clube do Remo, onde a gente vê claramente o diretor de futebol, executivo de futebol remunerado pelo clube, Sérgio Papelim, e ao lado dele, alguém que aparentemente é o presidente do Conselho Deliberativo, ex-presidente do clube, Fábio Bentes. Será que era ele que estava chefiando essa delegação lá, Igor? Inclusive, a gente deixou até umas perguntas no nosso perfil. Né? Quem seria que está aí com o Papelim chefiando a delegação, ou acompanhando a delegação do Clube do Remo? Se é o Conselho Deliberativo que fiscaliza as atividades do CODI, qual é essa relação do Condel com o CODI? Parece que o negócio está meio bagunçado, está meio avacalhado também, fora de campo lá no Clube do Remo, né, Igor? Com certeza, né? A gente prega, a priori, um clube unido, unificado no mesmo objetivo, mas eu acho que tem coisas que acabam extrapolando e é preciso que se repense, né? Eu acho que se viu aí recentemente uma aprovação de contas com ressalvas desse senhor aí, Fábio Bentes, que foi um absurdo, né? Um absurdo com a cara do torcedor remista, quase R$ 500 mil, sem qualquer tipo de prestação de contas, né? E mesmo assim foi aprovado com mais de 50 votos, né? Então, assim, quando começa esse tipo de coisa,
é preciso que se repense, né? A gente não sabe o que ele está fazendo aí, né? Assistindo aí o jogo, viajando às custas do Clube do Remo, lembrando que até pouco tempo se Se não ventilou aí for que as as meninas estão... Igor, se não for as custas do clube, que venha público falar. Mas qual é a sua? Foi como torcedor? Tá como torcedor, tá no camarote, por quê? Por que não? Porque assim dá pano pra manga, tu concorda, cara? Não, com certeza, né? Com certeza tinha que vir esclarecer, porque assim, primeiro que se tem a notícia aí que, por exemplo, o futebol feminino do Clube do Remo está salários atrasados, né? E aí você pega um cara que Era o nem... hoje Não, e o masculino também, né? Metade, oi? só pagaram metade este mês. Saiu a Pois é. notícia no dia de hoje da gravação que só pagaram metade do plantel do Clube do Remo este mês e o feminino está atrasado aí vários meses. A última partida foi uma vergonha que os jogadores se recusaram a entrar com razão porque estavam com salários atrasados. Um absurdo, cara. Pois é, você pega isso aí, que o Clube do Remo não está honrando, e aqui a gente não quer denegrir mais do clube, mas a gente quer a correta aplicação dos recursos, né, da instituição. Se você não está honrando com seus compromissos, você vai pagar passagem com um cara que não deveria estar lá viajando, né? Se está a mando do clube, realmente são muitas respostas, muitas perguntas sem resposta, e isso prova muito ali do misturado que é Condel, Codir, tudo a mesma panelinha, né? E assim, é preciso que fique atento, que se fiscalize, esses caras que votaram aí contra continuem vigilantes, porque realmente é uma situação muito complicada, né? Sofre eu, sofre o Beto, a gente que vai lá, fica no sol, paga R$ 40 de ingresso, às vezes 50, e o cara tá indo lá, viajando, de repente, às custas do clube, se não for que venha se esclarecer, De assistindo do melhor camarote, lugar, do camarote mais fino que tem lá na Frasqueira, estádio da Frasqueira, o Frasqueirão. Então, realmente, assim, a vida está muito boa para certos remistas viajando aí, passeando pelo Nordeste, às custas do Clube do Remo, enquanto a gente fica lá, sentado lá no sol, gastando nosso dinheiro. Complicado, viu, meu? meu irmão, complicado e não tem tempo a perder, né? O Clube do Remo já voltou aos treinamentos, fez um treinamento em Natal, lá mesmo no CT do América de Natal, na terça-feira, no dia seguinte da partida, o dia que a gente está gravando aqui este episódio do Remocast, para poder voltar na quarta-feira para Belém e jogar no sábado. Já vai ser logo, tiro curto, jogou na segunda, já joga no sábado, mais um desafio importantíssimo contra o Ferroviário em casa, que vai ser agora o divisor de águas da luta contra o rebaixamento. Que é isso que ia acontecer, né, meu amigo? Realidade bateu a porta e a gente vai brigar mesmo para não cair, cara. Já te prepara para o pré-jogo e chama a galera, Igor, que vai sair pré-jogo antes dessa partida contra o Ferroviário. É verdade, depois do Clube do Remo aí patinar, eu acho que não tem muito o que dizer. O Clube do Remo luta para fugir do rebaixamento, se encontra numa situação, de certa forma, confortável para isso, depois de algumas vitórias, algumas apresentações interessantes, que reforça a confiança na fuga do rebaixamento. Acho que para a classificação a situação ficou muito distante, e o Clube do Remo apresenta muitos e muitos defeitos, como a gente disse, dentro e fora de campo. O elenco é muito desequilibrado, né? Quando o Ítalo não está ali, a gente não tem atacante, o Ribamar não conseguiu se recuperar, o Matheus Lucas não é o atacante que vai resolver nossos problemas, então, por conta disso, né, é até complicado falar isso, mas, assim, para evitar até maiores vexames, que o Clube do Remo não tem condições, né, de disputar outra coisa, que se repense o planejamento para o ano que vem, e vamos lá acompanhar o Remo e Ferroviária lá no Bainão. A gente vai saltar um pré-jogo aí, avaliando esse adversário. Ferroviário. Ferroviário é Ferroviária, só. Ferroviária tá na próxima. Ferroviária no Ceará, a gente vai fazer um pré-jogo interessante, um raio-x do confronto. Fica ligado que vai ter muito conteúdo. O Clube do Remo deixa a gente triste, mas o RemoCast está aqui para fazer o seu papel institucional, que é de apoiar, nada de invadir estádio, de apoiar, sim, o Clube do Remo. A camisa que a gente veste é Clube do Remo, não é o RemoCast,
é a instituição acima de tudo. E vamos acompanhar, vamos apoiar, mas tô sempre vigilante, né, irmão? É isso aí, galera. O Remocast sempre cobrando, sempre apoiando, sempre fiscalizando, fazendo o trabalho, representando, na verdade, muitas e muitas vozes, milhares, milhões de vozes de torcedores do Leão Azul. Já deixo aqui uma saudação azulina para todos e todas. Já te convido a se inscrever no canal, deixa curtida aqui nesse conteúdo, tem vários outros conteúdos aqui no canal do Remocast também. Seja bem-vindo à nossa comunidade, Clube do Remo sempre, e até a próxima. Valeu, galera!